Pero como iglesia nos enfrentamos a algunos desafíos enormes. Aquí hay 4 que definitivamente me preocupan y desde luego no estoy sugiriendo que estas enfermedades y problemas espirituales afectan a cada miembro de la iglesia, pero son lo suficientemente graves para provocar inquietud. Me acuerdo de la advertencia del apóstol Pablo a los ancianos de la iglesia de Efeso cuando declaró: no he rehuido nada que os fuese útil. Y luego añadió: porque no he rehuido anunciarnos todo el consejo de Dios. Hechos 20. Como pastor de los creyentes adventistas del séptimo día de todo el mundo, mi amor por la iglesia y la fidelidad a su palabra me obliga a compartir algunas de mis preocupaciones. Aquí hay 4 grandes preocupaciones para la iglesia de hoy y podríamos añadir otros adicionales, pero vamos a examinar y mirar con atención estas 4. En primer lugar, la pérdida de la identidad adventista entre algunos de nuestros pastores y miembros de la iglesia. La creciente marea de mundanalidad en muchas de nuestras iglesias, el peligro de desunión, la complacencia y la apatía espiritual que... Permítanme tratarlos uno por uno y explicar lo que quiero decir. Estos artículos provocan mi inquietud. Conduce a la falta de participación en la misión de la iglesia. En primer lugar, es muy importante darse cuenta de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es mucho más que simplemente otra denominación. De acuerdo a Apocalipsis 10, ella nació de Dios mediante la decepción de 1844, al igual que la Iglesia del Nuevo Testamento nació de la decepción de la cruz en el año 31 después de Cristo. En ambos casos, los seguidores de Cristo malinterpretaron la profecía y quedaron muy decepcionados debido a esas situaciones desalentadoras. Pero de estas decepciones, Dios providencialmente levantó un movimiento divino del destino para impactar al mundo. Según Apocalipsis 12, 17, el pueblo de Dios de los últimos días se caracteriza por, en primer lugar, guardar los mandamientos de Dios y, en segundo lugar, tener el testimonio de Jesús, que el ángel identifica en Apocalipsis 19:10 como el don de profecía. Según Apocalipsis 14, 6, 12, la Iglesia de Dios del tiempo del fin A. Proclama el mensaje del Evangelio eterno en el contexto de los 3 ángeles y la segunda venida de Cristo, y B. Está llamando a toda nación, tribu, lengua y pueblo a la adoración de su Creador guardando su sábado. No hay otro movimiento religioso en el mundo que encaja en este patrón. No hay otra iglesia o denominación que cumpla con los criterios de Apocalipsis 10, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. La iglesia siempre ha enfrentado al peligro de perder su perspectiva y compromiso de lealtad a Cristo debido a una creciente tendencia de permitir que el mundo forme su pensamiento. Cuanto más nos acercamos al fin del tiempo, más el diablo redoblará sus esfuerzos en esa área. El apóstol Juan añadió: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué versículos más hermosos de 1 Juan 2, 15, 17? Estoy preocupado por la casi abrumadora marea de mundanalidad que está arrasando a algunas de nuestras iglesias. Normas que una vez fueron apreciadas por los adventistas del séptimo día en las áreas de alimentación y vestimenta, recreación y diversión y la observancia del sábado, se convierten en cosas del pasado. Cuando los miembros están adornados como el mundo, vestidos como el mundo, amando el entretenimiento del mundo, escuchando la música de este mundo y son cautivados por las producciones de Hollywood, la espiritualidad genuina erosiona y el diablo hace sus caminos en el alma. Cuando el mensaje adventista de salud
que tanta gente de corazón honesto en el mundo están adoptando se hacen sin ningún efecto o es considerado como legalismo y fanatismo en vez de un glorioso regalo de un creador amoroso, algo está trágicamente mal. Permítame añadir que en realidad no llegamos al cielo por lo que comemos o por la forma en que tal vez nos mostramos la religiosidad. Tenemos la salvación mediante el poder y la sangre de Jesucristo. Pero una vez que Cristo entre en nuestra vida y obra en nosotros de una manera poderosa dándonos la justificación, el mismo poder trae la santificación que nos ayuda entonces a tener la mente de Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Reparem que Jesus não disse assim: quem se opuser a mim é contra mim. Ele diz assim: quem não se assume firmemente por mim é contra mim. Qualquer adventista que não se assume firmemente por Cristo, mas que desliza para atividades que não são de Cristo, discretamente ou com pequenas condescendências, é inimigo de Cristo. E o pior é que não nota que é. Pensa que está quente, mas está morno, porque ele está-se a comparar com os frios, e comparando o frio muito quente. Irmãos, quer que eu diga uma coisa para os senhores? Eu tenho pregado em todo lugar que me dão uma chancezinha. Onde deixa eu me enfio, seja para quem for. Vocês sabem qual é o único lugar onde eu encontro oposição? Pasmem, só dentro da igreja. Irmãos, pode ser que daqui uns dias eu vou encontrar oposição fora, mas até agora eu não encontrei. Quando eu prego a mesma mensagem para o povo de fora, há uma mudança de vida tão grande, tão rápida. Irmãos, é um negócio impressionante. As pessoas perguntam: o que eu tenho que fazer? Eu quero, na hora. Sabia disso? E eu mostro para eles, eles falam: louvado seja Deus. Eles se unem à igreja. Por que nosso povo, quando ouve, fala: isso não é bem assim? Eu estou achando que isso não é dessa forma. E nem mostra para a pessoa porque não é assim, e nem me chama para me dizer o contrário e salvar minha alma. Porque se eu estou errado, eu estou perdida, não estou? Então por que não chega para mim e diz? E eu quero dizer isso para todas as pessoas que estão ouvindo. Em nome de Jesus, pela graça de Deus, use a Bíblia e a Bíblia somente, e você não vai chegar a outra conclusão. Irmãos queridos, olha ali, as dúvidas expressadas no nosso meio, da nossa própria doutrina, abre caminho para que Satanás trabalhe entre nós, irmãos. Avante. Olha só, um outro texto agora. Coloca, por favor. Grande Conflito, página 666. Interessante essa página, né? Dê uma olhadinha. Irmãos, dá uma olhada aqui. Conforme vai chegando a tempestade, muitos que professam em crer na mensagem do terceiro anjo, pois não foram santificados pela obediência à verdade, o que diz aí? Abandonarão sua fé e unir-se-ão com a oposição, unindo-se com o mundo e participando do seu espírito. Vão ver as coisas do mesmo modo e mesmo aspecto, e vão chegar a hora da prova, e vão estar preparados para estar do lado mais fácil e de maior popularidade. Não é triste, meus irmãos? Meus queridos, eu ainda tenho aqui alguns parágrafos que eu quero ler para os senhores. Testemunho para a Igreja, volume 430, eu digo, página 430, Testemunho para a Igreja, página 430. Quando a voz de Deus despertar os mortos, eles virão da sepultura com os mesmos apetites, com as mesmas paixões, com os mesmos gostos, com os mesmos caprichos que nutria quando eles estavam vivos. Deus não fará milagre para regenerar um homem que não quis ser regenerado, quando lhe foi proporcionada toda oportunidade e favorecido todos os meios. Muitos, queridos, têm a tolice de dizer assim: não, mas quando eu estiver doente, quando eu perceber que eu vou morrer, então aí eu faço uma confissão. Querido, que belo engano, que engano aqui do demônio de Satanás.
Não deixa o inimigo botar isso na sua cabeça, não. Aqui diz que a nossa oportunidade é agora, enquanto nós temos tempo. Diz que algumas lágrimas, algumas resoluções na última hora, diz que não resolve problema não, Senhor. Quantos na hora de morrer, começa a chorar, começa a fazer promessa, diz que vai largar isso, que vai largar aquilo. Que ninguém pode provar que ele vai largar isso, que ele vai largar aquilo. Você ficou a vida toda agarrado nisso. Agora porque está morrendo, você tem que dar prova de conversão, que você aceitou a Deus, que você vai largar isso, largar aquilo, largar os pecados, enquanto você tem, é lhe proporcionado a vida. Você pode até morrer amanhã, que você não sabe o dia que tu vai morrer, a tua vida é que nem uma lâmpada. Mas pelo menos você faz um voto hoje, faz um pacto hoje de servir o Senhor, e se você morrer amanhã, seu problema está resolvido, porque você não sabia que vai morrer amanhã, mas você fica esperando chegar a hora da morte para o hospital, quando o câncer agarrar, ou quando um acidente ocorrer, quando você estiver nas últimas aí, que besteira. Amigo, em nome de Jesus, presta atenção nisso aqui, Senhor, olha para cá. Testemunho para ministro, página 400. O caráter não pode ser mudado quando Jesus Cristo vier, e nem quando o homem está prestes a morrer. Quer dizer que o caráter é uma obra de uma vida toda, essa mudança de caráter. Que quando Jesus vier nas nuvens do céu, ele não vem para tratar de pecado de ninguém, ele não vem para mudar a vida de ninguém, ele vem já para trazer seu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. E lá na sepultura ninguém se converte, ninguém muda de vida, ninguém dá perdão, ninguém se reconcilia. A sua vida diária está determinando o seu destino. A edificação do caráter deve realizar nessa vida. Tememos que tarde demais venha o arrependimento, a alma manchada e condescendente consigo mesma. Algumas resoluções, algumas lágrimas não anularão a vida culpada que passou. Querido, algumas lágrimas na última hora. Você já viu gente morrendo chorando? Dizendo, se eu tiver mais uma chance, me dá mais uma chance, e pede a igreja para orar, e pede a esposa para orar, pede os filhos para orar, porque se eu sair dessa, eu não vou fumar mais, eu não vou beber cachaça mais, eu não vou mulherengar mais por aí, eu não vou ficar nas badernas. Querido, grande engano. Se ele sair dali, ele vai continuar na mesma, porque ele passou uma vida toda daquele jeito. Por que agora ele está se mudando desse jeito? Eu até acredito, Senhor, na conversão de uma pessoa na última hora, de pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem Deus, ou mesmo que passou pela igreja quando era criança, quando era jovenzinha, adolescente, jovem, mas com o tempo saiu da igreja, esqueceu de tudo. Pode ser que na última hora ele se arrepende. Muitos baseiam pelo ladrão. Viu lá o ladrão não se batizou, o ladrão lá da cruz. É claro que como é que ele ia batizar, de que jeito? Você estava pregado lá na cruz. Batizar como? Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, ao seu desígnio original. Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne a ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte de seu regime alimentar. Próximo passo. Está claro ou não está? Tem alguma dúvida, brothers? Continua, dá uma olhada. Devemos ter isso sempre em mente. Me ajuda, por favor. E procurar agir firmemente nesse sentido. Conselho sobre Saúde, página 450. Avante. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Olha, gente, dá uma lida nisso daí. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, leiam vocês, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. O que isso significa? Vão apostatar, não é? Tem alguma coisa que você precisa mudar? Irmãos,
que você daria para fazer parte do último povo de Deus na terra? Tudo mesmo? Menos a panela? A panela primeiro. Consagre a sua panela em nome de Jesus. Agora, queridos, presta atenção. Evento finais, página 76. Isso aqui me assombra, Senhor, quando eu leio isso aqui me incomoda. Eu disse eventos finais, página 76, página 77 também, 2 parágrafos. Olha para cá, Senhor. A bênção de Deus não poderá ser invocada sobre horas que foram passadas nos teatros e nas danças. Pensou nisso aqui, Senhor? Reflita comigo. Teatros e nas danças. Infelizmente as casas dos crentes, Senhor, dos adventistas, sétimo dia, está cheia de teatro e cheia de danças. Danças das mais imundas, das mais nojentas, das mais obscenas. Danças, queridas, mulatas mais bonitas aí do Brasil, completamente nua, despida, usando aí 2 peças, fios dental, rebolando, Senhor, diante dos pais de família, esgarrado ali na tela, a mãe está junto, os filhos estão junto. Teatro, Senhor, essas novelas são teatro mentirosos, Senhor, isso é um espiritismo, é um candomblé, uma terreirada dentro dos lares dos adventistas do sétimo dia. Essas músicas profanas, nojentas, Senhor. Aqui diz que depois de passar horas diante disso, diz que não pode invocar o nome de Deus, é proibido. Irmãos, sabe, quando eu vim aqui, falei com os senhores sobre alimentação, eu não quero ser chata ou mais justa que você. O que eu estou pedindo em nome de Jesus é que eu não quero que você morra, irmãos. Eu tenho sofrido tanto nas coisas que o diabo fez na minha família, com as pessoas da minha família, e eu não quero que aconteça com você. Irmãos, eu tenho visto tanta coisa desgraçada, tanta miséria que o diabo faz. Por que eu, sabendo disso, não ia contar para você? E as armas dele que ele usa, que Deus disse, não faz isso. E se Deus disse, não faz isso, é porque ele sabe que essa seria a maneira que nós seríamos vencidos, gente. Então, em nome de Jesus, quando a gente prega esse tipo de coisa, quando a gente comenta as atitudes que Deus quer dos seus filhos, não é para tirar a graça da sua vida, nem é para judiar de você, e muito menos, muito menos, para que a gente pudesse falar alguma coisa de nova, porque Deus vem falando isso desde que levantou esse povo. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, olha o que é dito aqui, ó, mundanidade, luxúria, orgulho, condescendência com apetite, paixões mais baixas. E a gente vem e fala a respeito disso, o pessoal fala, eu não vou andar que nem velha, e vestem suas filhas como as mulheres de Sodoma. E continuam comendo toda a comida que Deus pediu claramente, não coma, porque senão não consigo falar com você. É isso que Deus está querendo dizer. E ainda ficam rindo da gente, dizendo que essa pessoa está doida. Irmãos, aonde nós estamos, somos o povo, o último povo do Senhor na terra. Olhem bem isso daqui, ó. Devemos fazer o máximo para evitar que os que trabalham na causa de Deus obtenham meios para usar contra nós. Vocês não sabem como é duro vir na frente para falar isso. Vocês não sabem. Vocês não têm ideia como é que é isso. Não têm ideia como é triste ver alguém que a gente ama muito vir a cara para a gente. Eu não tenho 1 grama, nada contra quem quer que seja aqui. Nenhum. Mas me torce a minha alma, se torce a mim o que dirá de Jesus, quando eu vejo alguém com uma tromba, só porque eu falei algo que não fui eu que escrevi. Irmãos, em nome de Jesus, Deus me deu essa responsabilidade e deu para você também. Então, em nome de Cristo, antes de dizer que não é verdade, antes de pregar para os seus filhos que isso é errado, irmãos, você abre um mundo de um abismo infernal para a sua família, quando você claramente diz que é errado algo que está escrito. Olha bem, pois sabemos, diz o diabo, ó, que toda pessoa egoísta e cobiçosa cairá sobre o nosso poder. Egoísmo, cobiça. Os mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus serão os nossos mais eficientes auxiliares. Queridos, eu quero falar aqui com todo o meu grupo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouça bem o que eu vou lhe dizer.
os mais amantes dos prazeres deste mundo, Satanás diz que são os mais eficientes ajudadores dele. Se por acaso, meu irmão querido, você se sente com mais vontade de andar nas coisas erradas do mundo do que estar na igreja, Satanás está no seu encalço. Satanás está te usando. Essa é a verdade. Eu queria perguntar uma coisa esta manhã muito seriamente, principalmente aos jovens, mas a todos. Que diferença existe entre mim e o mundo? Eu queria que isto não fosse uma pergunta retórica. Eu não estou a perguntar isto apenas porque está na folha do meu sermão. Isto é um momento para tu pensares. Que diferença existe entre ti e o mundo? E eu queria que fosses bem inteligente. Vais encontrar diferenças. O diabo não é tão absurdo a ponto de nos fazer ser tão iguais ao mundo que não vejamos diferenças, porque senão iríamos descobrir. Ele não está preocupado em fazer-nos iguais ao mundo. Ele está preocupado em fazer-nos semelhantes o suficiente para estarmos corrompidos e diferentes o suficiente para pensarmos que não somos iguais. Será que estás demasiado semelhante ao mundo e isso afeta a tua espiritualidade? Mas demasiado ou suficientemente diferente para pensares que não és igual? Que diferença existe entre ti e o mundo? Estás preocupado com as coisas materiais? O mundo também. Estás preocupado com o trabalho, com a faculdade, com o mestrado? O mundo também. Estás preocupado em correr atrás de dinheiro, porque se a gente não trabalhar, quem é que paga as contas? O mundo também. Estás preocupado em acompanhar a moda, não ficar para trás, não ser retrógrado, ter um certo estilo no meu vestir, que reflita a minha personalidade? O mundo também. Dás mais valor à Bíblia ou dás mais valor à ciência? Porque se dás mais valor à ciência do que a essa retrógrada da Ellen White e da Bíblia, o mundo também. Não tens tempo, nem gosto, nem paciência para as coisas espirituais, nem entusiasmo, o mundo também. Estás a vestir-te de forma semelhante a eles? Comes, tirando ali o presunto, o porco, mas o teu sábado à noite, as tuas pizzas, o teu fast food, é igual. A tua forma de divertir-te é igual. A música que tu ouves é igual. Qual é a diferença entre ti e o mundo? Porquê é que vais ser escolhido e Deus vai queimar os outros todos? Só porque dizes ser diferente? Muitos de nós já nem queremos realmente ir para o céu. Quem é o jovem que quer ir para um lugar onde não há McDonald's, não há cinemas luz ao mundo, não há Blockbuster, não há Nintendo, Wii, não há nada das farras, nem festas, nem tunas de faculdade, nem queima das fitas? Quem é que quer estar num lugar tão monótono, passar a eternidade a tocar uma harpa e de nuvem em nuvem? A maior parte de nós já nem quer ir para o céu. E isto não são só jovens. Muitos de nós não queremos mais ir para o céu. É uma coisa que queremos, mas depois de curtir tudo aqui, Senhor, eu quero que tu venhas, vem depressa, mas não antes de eu casar. Não quero morrer sem experimentar o sexo. E no céu não vai haver. Mas pensa bem. Se Deus tirou o sexo e continua a chamar aquilo de paraíso, imagina o que Ele não pôs no lugar disso.